13 horas, no alto das arquibancadas do estádio Tarso Dutra, no Laboratório de Análise de Cenários Esportivos na Mídia, iniciamos mais um programa da Rádio LACEN. Hoje, com a pauta Formação de Atletas no Brasil, não é mesmo, Dani? E mais alguns itens que se relacionam à questão da formação de atletas no Brasil. Por favor, nos auxiliem. Sim, boa tarde. Vamos falar também da organização dos clubes em relação à formação de atletas, a frustração e estresse e a relação de pais e atletas. Hoje, com a participação constante, incluímos mais um convidado, professor César, também integrante da DCG de Laboratório de Observação da Mídia Esportiva, o Cantalupo, o Maurício, o Rafael e o Lucas, Lucão, né? Aquela nome artístico, nós estamos lançando o rapaz no mercado. Vamos começar então no debate relacionado fundamentalmente à questão da formação de atletas. E claro que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos um envolvimento bastante razoável com isso, mais ainda nós podemos explorar com bastante ênfase a participação do César e do Felipe Cantalupo, porque eles já tiveram uma aproximação e mantêm uma aproximação estreita com esse tipo de questão. Acho que os outros palestrantes também, o próprio Maurício, né, e o próprio Lucas, o Lucão, também tem uma relação interessante nesse contexto. A relação que eu digo no aspecto prático, aplicado, né. O que se observa, né, na maioria dos casos, muitas vezes me perguntam, né, aonde nós vamos parar com essa questão. Inclusive eu fui irônico no último programa, né, e coloquei que tem, né, o nível mamadeira, chupeta, e daqui a um tempo nós vamos estar trabalhando no ventre da mãe com as crianças, né, no sentido de uma especialização em cima do contexto esportivo, que nós todos sabemos que se todos aqueles tivessem sucesso nesse universo, seria uma questão muito importante. Nós estaríamos aí com uma revolução no mercado de trabalho. Eu também esqueci agora, eu vi um gesto da Dani aqui, o nosso maior suporte, do qual nós não teríamos nem a realização do programa, né? O famoso Gabriel, né? E sua coloração peculiar quando a gente fala no nome dele. Com certeza ele também vai participar aqui conosco, como já ocorreu da outra vez, né, Gabriel? E colocar algumas questões, porque na realidade o nosso trabalho, o que nós estamos desenvolvendo hoje, diz respeito ao escopo da disciplina, a DCG, de Laboratório de Observação da Mídia Esportiva, e também pode refletir com certeza dentro das escolas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, com reprise desses programas e a nossa participação. Então, gente, eu colocaria para vocês assim a discussão a partir do momento em que a gente percebe uma precocidade formativa, né? E além da precocidade formativa, nós não podemos deixar de destacar o colapso que houve, pelo menos no sentido, eu não sei se no conhecimento, mas o colapso que houve na discussão dessa formação brasileira em virtude do resultado que nós tivemos na competição, na Copa do Mundo de Futebol, e fundamentalmente no fatídico 7-1 que a gente precisa retomar frente à equipe da Alemanha. Então, eu começaria pautando e provocando todos vocês para esse tipo de discussão. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que nos escutam. Com certeza esse episódio de 7-1 foi um baque tão grande que nos fez repensar muitas coisas a respeito do nosso futebol, né? E o fato da seleção hoje não contar com grandes nomes remeteu a toda a preparação, toda a base do futebol brasileiro que aconteceu antes dela, para culminar numa Copa do Mundo. Claro que esse fato remete a muito imediatismo, parece que só deu errado agora e parece que a solução tem que ser dada agora, ao passo que se uma média de idade de jogadores que jogam a Copa do Mundo está entre ali 20 anos e 30, é uma coisa bem mais antiga, é uma coisa de 10 anos atrás que foi feita errada, no mínimo 10 anos atrás, para culminar nos tempos de hoje.
Quando o senhor fala em precocidade na formação de atletas ou no ingresso deles a um nível competitivo, o senhor fez essa brincadeira do ventre da mãe, mas já é perceptível assim, ó, comentários de pais, comentários assim, até por brincadeira do pai com um bebê de colo, já projetando que com o irmão joga, ele também vai jogar, e se tivesse a categoria para bebê de colo, com certeza o filho ia estar jogando. Chega a ser engraçado, mas isso realmente acontece. A discussão que tem que ser feita, e aí vamos pedir a colaboração de todos, até que ponto esse interesse, essa DIL, essa vontade de praticar esporte, de praticar o futebol, nesse caso específico, é sadio, e até que ponto atrapalha, até que ponto realmente é precoce, e até que ponto queima etapas, né? Então eu acho que é uma discussão bem importante, é uma coisa que está bem em voga nos dias de hoje, aí no cenário midiático e nas conversas de esquina a respeito do futebol, e tudo culminado pelo 7-1, que talvez se não fosse um placar específico teria mascarado essa realidade, né? Uma coisa que já vinha acontecendo e que só esse jogo fatídico nos fez despertar o interesse para esse tipo de questão. Sem considerar, né, César, que é importante a gente também salientar que, acima de tudo, nós ingressamos nessa discussão e nós começamos a mexer com um conceito de esporte brasileiro, e que queiramos ou não, né, no meu caso, para mim é muito tranquilo isso, é impregnado pelas perspectivas determinadas no universo futebolístico, né? Ou seja, determinado pelo futebol. Resumindo toda essa conversa que eu fiz, determinado pelo futebol, né? Então essa questão também é uma questão importante, principalmente para nós que trabalhamos no campo de formação de conhecimento, no campo de formação aplicada da educação física, na relação com uma formação de um conceito de esportes, né? Uma determinação de um conceito de esporte muito, muito caro para nós, muito importante para nós, na condição de profissionais da área. Eu não sei o que tu pensa a esse respeito, Cantalupo. Primeiramente, boa tarde a todos os componentes da mesa. Eu acho que o professor César tocou num assunto bem interessante. Esse episódio do 7-1, acredito que não foi um episódio isolado, como muitos dizem que foi um acidente de percurso. Acredito que não. Foi muito pelo contrário, foi uma série de fatores, e dentre esses fatores eu acho que entra a formação dos atletas. Até ontem, acho que não me lembro qual colega de profissão nosso postou no grupo do CEFD aqui, acho que até depois dá para recuperar, uma escola disponibilizando um trabalho para iniciação esportiva, né? Aí até teve uma colega que comentou, fez uma interrogação, né, uma indagação, futebol para meninos de 3 a 5 anos, uma coisa assim, 2 a 5 anos, acho que foi até a colega Cícera que fez esse questionamento. Então a gente está vendo cada vez mais impregnado essa situação de uma precocidade dentro do esporte, e até quando é válido isso, né? Eu acho que é um assunto bem pertinente para a gente estar debatendo. Já voltando para a questão da competição, se a gente for fazer um levantamento, teve um levantamento logo após a Copa do Mundo, a base da seleção brasileira, da base titular, apenas 2 vieram compondo a seleção brasileira desde a Sub-17, se eu não me engano, foi só o Oscar e o Neymar, né? Alguns casos, como o Davi Luiz, foi só pegar a Sub-17, alguns Sub-20, então na seleção brasileira, principalmente, a gente não vê essa continuidade. Já na seleção alemã, vai fazer um levantamento, que é uma seleção que já vem projetando. Eu acho que essa conquista de 2014 não foi por acaso, já vem sendo construída desde 2002, 2006, que foi mantida uma base, e pode ver que sempre na seleção está sempre surgindo novos talentos, mas sempre respeitando as suas categorias e tentando não haver essa precocidade que é um pouquinho, na minha visão, um pouquinho complicado. Até logo após a gente montar essa pauta, a gente estava comentando, eu, o colega Lucas e a colega Daniela, eu acho que tem 2 questionamentos que a gente deve se fazer, né? A gente vai formar para quê e por quê? É um questionamento bem interessante, porque muitas vezes o clube brasileiro hoje
forma um atleta, muitas vezes pulando estágios, porque ele sabe que ele precisa ocorrer uma venda no final do ano para sanar suas dívidas. Já no futebol europeu a gente já vê pelo contrário. Claro que pelo fato de ter um orçamento, uma questão monetária, financeira muito mais elevada e bem administrada do que o Brasil, claro, mas eu vejo que no futebol europeu eles não queimam etapas dos atletas. É sub-13, 15, 17 e assim vai indo. Já no Brasil hoje tu vê que, claro, casos como o Neymar com 16 anos já era titular do Santos. Então essa precocidade, a gente tem que fazer esse questionamento, até quando é válido essa precocidade dentro do esporte. E daí, Maurício? Eu vi que tu estavas aí chacoalhando a cabeça Boa de forma tarde afirmativa. A todos. O Cantalupo frisou o Neymar, com 16 anos, titular da seleção, e logo em seguida sendo questionado se podia ir para a Copa ou não. Devido a essa precocidade de atletas com 16, 15 anos, formando a equipe titular, sendo titulares já, virando vitrine, a formação de atletas está visado nisso, eu acredito. Que eles querem vender jogador para tapar os furos que tem no clube, as dívidas, coisas, para vender mais até patrocinadores. E a precocidade, eu acredito que a captação de jogadores, hoje eu ainda dei uma pesquisada, eu vi o sub-10, teve Grenal sub-10 agora esses dias. Eu acho que essa captação de crianças, né? Afinal são crianças, eu acho que é bastante precoce, porque eu acho que acaba robotizando o futebol. Porque eles criam zagueiros para fazer sempre a mesma coisa. Eu acho que por isso que o Brasil está carente de talentos, porque acaba acabando a característica das crianças, eles viram num robô. Só isso que eu queria frisar mesmo, a precocidade da captação. E a tua participação, Fabrício, Rafael, desculpa. Boa tarde a todos, então, que nos escutam. Eu acho também um questionamento que tem que ser feito em relação à continuidade do trabalho desses atletas, desde a formação da base até o profissional. No caso, vamos citar um exemplo, os jogadores lá da Europa, eles começam toda a base na Europa e continuam na Europa. Dificilmente não vai vir um jogador europeu jogar aqui no Brasil, vamos dizer assim, raramente acontece isso. Já o nosso mercado é sempre importando esses jogadores aí para o mundo. O brasileiro sai da base aqui, vai trabalhar uma formação de base na Europa, depois sai da Europa, vai para a Rússia, ele passa rodando por aí, não consegue dar continuidade num trabalho só de formação, entendeu? E é isso aí que eu acho que é um fator importante também a ser observado. A continuidade do trabalho da base, vamos dizer assim. Eles não têm continuidade aqui no Brasil. Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. Pensar na formação de atleta, a gente inevitavelmente tem que pensar um pouco a lógica que o futebol está sendo posto hoje mesmo, né? A questão do alto rendimento de mercado, já se forma atleta pensando futuramente no mercado do futebol, com interesses que às vezes não são até mesmo de compor a equipe principal, mas de trazer um pouco de recursos para o clube, ou até mesmo também poder estar no seu auge, né, na faixa etária, assim, na faixa etária onde pode render mais, né, fisicamente, tecnicamente, para o clube também. Mas e aí a gente para pensar um pouco se vale a gente sabe que alto rendimento, o atleta, realmente eles, com o passar dos anos, né, vai se deteriorando, vai se desgastando, tem uma questão bem forte de estresse que a gente também vai poder comentar. E até quando a gente pode explorar ele, o atleta, né? E já preparando a criança para um futuro bem de carga elevada de treino, bem de pressão na questão de resultado. Então, cada vez mais a gente vê isso na formação, né? Os atletas sendo preparados para esse tipo de rotina, para esse tipo de cotidiano, que a gente, ao olhar na criança, no adolescente, a gente pensa até quando aquilo ali vale a pena. Até quando essa ilusão talvez possa alimentar esse desejo do jovem hoje de querer ser profissional, né? De ser jogador profissional no futebol. Dani, na sequência, qual é o nosso próximo ponto para a gente explorar? Então, a próxima pauta é em relação à organização dos clubes na questão da formação dos atletas. Então, a organização dos clubes... em relação à formação dos atletas, como que eles estão se organizando, né? Eu percebo assim que
não só os clubes brasileiros, inclusive dentro da perspectiva dos clubes estrangeiros, e a gente tem muito o hábito de seguir os modelos, né? Os clubes brasileiros vêm se organizando de uma maneira que faz a captação, né? Estende a captação ou estende a sua busca de novos talentos para muito além do seu campo territorial, vamos dizer assim, né? Exemplo de equipes do centro do país, né? Tanto do eixo Rio-São Paulo, né? E de outras equipes. Então, nesse sentido, a gente vê que também existe aí questões que sobrepujam ou passam por cima de fronteiras que muitas vezes são ou seriam, né, vamos dizer assim, territórios de um determinado estado. Não querendo estabelecer aqui um conceito de isso aqui é meu, aquilo ali é teu, né, mas que esse tipo de busca, eu ia usar o termo captura, né, é um pouco pernicioso, mas esse tipo de busca vai por este caminho, né. Eu não sei o que os participantes gostariam de falar alguma coisa a esse respeito. É isso que o senhor salienta, é uma coisa que acontece muito, e eu até já estava pensando, fala nisso aqui assim, ó, os campeonatos com idade reduzida, sub-10, sub-9, eles não acontecem apenas aqui no Brasil. Qualquer país vai ter esse tipo de campeonato. O que muda muito é a forma com que eles são organizados, com que são organizados os treinos e com que são organizados os desenvolvimentos. Não faz muito eu estava conversando com um amigo que vive esse mundo da formação de atletas, e ele me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado, que nenhum clube no Brasil tem um projeto pedagógico de formação de atletas. O que existe é apenas a formação de um time para ganhar a competição respectiva com sua faixa etária. Mas aí entra uma discussão muito interessante quando tu aborda essa questão, porque a questão é o resultado, é a busca do resultado. O contexto pedagógico e didático passa por um outro caminho. Com certeza, e essa questão de basear em resultado faz com que muitos caminhos da formação sejam desviados ou não sejam levados em consideração. Quando o senhor fala dessa questão territorial, eu estava pensando aqui comigo que muito dificilmente um atleta que começa na sub-10 de uma equipe, ele vira profissional nessa equipe. Eu vi uma palestra do coordenador da base do Inter dizer que nenhum nos últimos 5 anos, se não me engano, começou no sub-10 e chegou ao profissional. E se tu vai ver no sub-13, no sub-14, a maioria dos atletas já não é gaúcho. Eu não diria maioria, mas digamos metade já não é gaúcho. No futebol tem muito essa brincadeira de chamar o atleta de fora pelo nome de onde ele vem. Então tu vai no treino, um é o Paraíba, um é o Maranhão. O Eduardo Paraíba, o Paulo Maranhão. E a gente vê gurizes com 13 anos, 14 anos, com rodagem em 5 estados, em 10 clubes diferentes. Então eles captam, esse guri tem potencial. Vem, dá 3 meses, o guri caiu, manda embora e traz outro. E onde é que está a formação nisso daí? Isso não é formação, isso é procurar um jogador que naquele momento está jogando melhor, é uma captação. Então acho que uma captura cai bem, né? Uma captura, uma exatamente. Captura cai bem, esse termo da ideia da captura. E por que isso acontece? Porque a nossa base é organizada em campeonatos por idade. E os campeonatos, o que importa é o resultado. Então eu tenho uma categoria sub-10, eu tenho um guri que está com bem maior, que cresceu antes, que é a maturação, que dizem que ele está maturado, ele é bem maior que os outros. E eu tenho um que é bem menor, mas que demonstra um potencial bem maior. Na minha visão, ele tem um potencial bem maior. Eu opto por esse atleta que vai me dar um resultado na hora, para me vencer o campeonato daquele ano. Eu, como treinador, quero segurar meu salário, se eu não vencer, eu vou ser demitido, né? E isso acaba com que eu deixo de lado vários processos de formação, inclusive no meu dia a dia de treinamento. Em vez de trabalhar um processo formativo do atleta, não, eu vou trabalhar em função do jogo que eu vou ter no final de semana. E essa organização em prol do resultado, em prol da competição desse ponto de vista, é o que, na minha opinião, mina os processos formativos, é o que mina a possibilidade de um projeto pedagógico, é o que atrapalha nesse sentido de crescimento exponencial dos atletas ao decorrer das categorias de base. Com certeza nós temos aí um caminho divergente, né? Eu estabeleço assim como interesses divergentes, né? Então, quando a gente fala no interesse formativo, o interesse formativo diz 100% de respeito àquilo que nós pretendemos ou intencionamos fazer enquanto profissionais da área da educação física, a questão formativa, né? E nós, de certa maneira, também, né, César? E aí a gente precisa pensar e colocar
o dedo na ferida, nós também nos deixamos impregnar por comportamentos que são comportamentos estandartizados do universo do resultado, do universo da formação, né? Então, essa busca é uma busca que eu entendo que demora e que precisa necessariamente da relação de diversas instituições, as instituições escolares, as instituições universitárias e outras instituições, mas eu estou aqui chamando a atenção para instituições que têm a característica do ensino como prerrogativa maior. Eu acredito que a gente parte é um erro, né? Um erro elementar que a gente acaba cometendo. Acho que a gente busca primeiramente o resultado e não a formação, que nem o professor César falou. Por exemplo, o treinador do Inter, da categoria sub-10, ele não quer, ele não projeta daqui a 2 anos, ele está com um atleta na sub-12, não, ele quer o campeonato, a pressão em cima dele, ele precisa do resultado, e muitas vezes por essa pressão, por essa busca saciante pelo resultado, muitas vezes tu acaba esquecendo essa intervenção pedagógica, esse projeto pedagógico que o César salientou antes. Então é bem complicado. Já em relação a essa questão desse giro de atletas, por exemplo, os grandes clubes como o Grêmio e Inter, tem os próprios olheiros, captadores, que eles chamam, que viajam todo o Brasil. Então vai lá, traz um menino lá nem vocês falaram, traz um menino lá do Maranhão, que já tem na bagagem 5 clubes, com apenas 14 anos, já tem um empresário por trás dele, né, gerenciando toda a vida dele, né, e muitas vezes, na base, se perdem talentos por esse fato, né, por o fato do que um menino com 11 anos tem 1,30 m, aí tem um menino que vem lá de São Paulo tem 1,50 m, então tu já começa a minar a característica do atleta, tu só procura força, tu só procura imposição física, enquanto tu vai deixando o menino que tem um potencial cognitivo e técnico elevado. Então, por esse fato de querer sempre buscar resultado, muitas vezes tu vai deixar de lado o atleta que teoricamente é melhor que o outro, mas tu vai ter que colocar o cara que tem uma imposição física maior para obter o resultado, que é o que os treinadores vivem, né? Infelizmente é resultado, não é projeção, não é projetar daqui a 2 anos, obter, por exemplo, uma categoria sub-17, daqui a 2 anos ter 50% ou 30% dos atletas no grupo profissional, não. Eles querem vitória a curto prazo, isso acarreta nesses erros aí que a gente está comentando. Vamos passar para o nosso terceiro ponto, depois a gente, se algum dos participantes depois quiser incluir alguma coisa, o pessoal retorna para esse contexto. Então, nossa próxima pauta é em relação à frustração e estresse dos atletas. Eu entendo assim, a medida, eu vou tentar colaborar no estímulo à discussão, daí vai do Maurício ao Rafael e ao Lucas, ao Lucão. O aspecto da frustração, de certa maneira, já vem dentro daquela primeira discussão em que eu apontei no início do programa, que o espaço é um espaço reservado a poucos, né? Então, vamos dizer, vamos estabelecer aqui a figura do funil, né? Aquela figura que a gente exemplifica na maioria das vezes. Então, funil, a boca do funil é bastante grande, mas a saída é muito, muito estreita, né? E isso também se reflete no sucesso e no surgimento, na contratação de atletas, inclusive para fora do país. Então, a frustração vem desde o início, na aposta desde o início, né? Às vezes a gente, e na maioria dos casos, a gente sabe que são famílias com uma renda muito baixa, né? E se mobilizam de todas as formas para poder manter aquela criança numa condição de buscar um lugar ao sol. Então, acho que nós poderíamos começar por aí, né, pessoal? Não, eu só queria falar que em relação à frustração dos atletas, principalmente nas crianças, de alguma forma vai ter, né? Pode ser, ou tem um campeonato e não foi chamado, ou não passou no teste. Então, cabe ao professor trabalhar essa questão que nem sempre vai poder jogar, que nem sempre vai passar em tal teste,
porque isso que acaba acontecendo, né? Poucos, eu acho, não acredito que nenhum que jogue não tenha acontecido uma decepção ou que tenha em todos os jogos tenha jogado ou passado em todos os testes. Então isso acho que cabe ao professor e até aos pais também trabalhar essa questão, né, de preparar o atleta. A frustração e o estresse, como de praxe no futebol, é precoce. A frustração, como a Dani falou, desde a iniciação. Não acontece só nos clubes, acontece numa escola, acontece até num bairro quando não pode jogar, porque tem 10 melhor que tu. E já o estresse, eu acho que o estresse já vem mais do profissionalismo, né? Que os clubes pegam atletas de 10 a 16 anos e deixam sempre numa concentração, numa rotina de treinos, eles não podem fazer o que adolescentes na sua idade faz. Eu acho que isso é estressante. Sem falar na frustração dos profissionais, já que eles, em clube grande, daí vão sendo emprestados para os do interior, daí acabam sua carreira com 21 anos e já não sabem mais o que fazer. Essa eu acho que deve ser uma das piores, porque eles já perdem tempo de estudo, perdem um bom tempo de vida e ainda não conseguem realizar seu sonho. Pois é, né? E falando disso, também nós temos um caso recente de estresse aí no profissional, no Inter, do Fabrício, né? Que chegou a um ponto que o cara não aguentou mais em relação às vaias da torcida e coisa, e foi uma das primeiras autodemissões do futebol, até mundial, não sei, foi um caso que raro até de acontecer, né? E também só voltando a falar da organização dos clubes ali. No fundo ele não foi demitido, né? No fundo ele foi repaginado, repassado, né? Eu acho que ele ainda não chegou a um grau de demissão, houve ali sim. Mas eu entendo também como um processo, um encaminhamento da demissão, né? O fato claro, do que aconteceu com... marcou já, né? E só voltando também a falar da organização de clubes e coisa, eu creio que clubes como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, que são clubes riquíssimos no caso, eles têm também o atrativo. Hoje, se pegar qualquer garoto da básica do Brasil ou de outros clubes da Europa, Rússia, pergunta pra eles onde é que eles querem jogar, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, eles vão ter que falar clubes assim, né? Eles não vão dizer que querem... Aqui no Brasil, tá... A expectativa já se ampliou, né? Ela já não é uma expectativa, vamos dizer, nacional, né? Aqui no Brasil, tu pega a curto prazo os atletas, eles querem jogar no Grêmio, São Paulo, Santos, mas o sonho de todo jogador da base no Brasil, assim que eu vejo, é jogar em clubes europeus grandes, da Champions League, por exemplo. Então esses clubes eles já têm, hoje na mão deles, os melhores jogadores do mundo, já desde a base, já tem esses jogadores, entende? Eles têm só a cara bom junto com eles. Se eles quiserem, eles têm tudo na mão, vamos dizer assim, os jogadores da base. E daí, Lucas? Bom, para colocar em relação ao estresse e a frustração, a gente já percebe que na base se reproduz um modelo de jogo, né, do alto nível, onde até o Felipe tocou nesse assunto da questão física dos atletas, né, e aí já vem imposto, né, os jogadores altos, jogadores fortes, né, um jogo semelhante ao que você vai encontrar no adulto também, né, e acaba se queimando esses talentos que talvez não tenham uma boa altura, ou que não tenham uma boa força física, mas tem outras qualidades físicas, né, e motoras que são diferenciadas às vezes de algum outro atleta que tem no seu físico a base do futebol, né. Então essa é uma grande queima de talentos, né, ao meu ver, onde não tem uma filosofia de jogo, um conceito de futebol em que possa ser realmente incluído o mais magro, o mais habilidoso, o mais rápido, o mais forte, e assim nas características do jogo, né, e aí vem a frustração, né, num atleta que talvez já possa ser até mesmo profissional. Mas aí é muito uma estandartização daquilo que é importante, como o próprio Cantalupo chamou a atenção, o zagueiro, né, o lateral, o não sei, então já estandartiza isso aí e se dificulta, por exemplo, e isso já entra para dentro, isso é prioritário num processo de avaliação e captação, né, e captura, vamos usar, né, avaliação e captura, né, o que também, com certeza, reforça o que tu estás dizendo. O modelo já se reproduz muito cedo, né, dentro da mesa da divisão das categorias mesmo, da categoria de base, né. Então, o estresse, a carga é realmente pesada,
é um processo adaptativo e formativo para o atleta que acho que também extrapola aí as diversas maneiras até mesmo da criança poder viver, né, de poder no seu dia a dia estar com a família ou estar com os amigos ou poder passar por um processo mais pedagógico, como a gente estava até levantando. Alguns dos colegas da bancada que não participaram gostariam de colocar alguma questão em relação a esse ponto da pauta? Vamos então, vamos para é o terceiro ou quarto ponto? Quarto e último. Quarto e último ponto. Nós estamos cada vez nos aperfeiçoando mais na nossa experiência radiofônica, né? Isso está virando quase um programa, mas sempre chamando a atenção que essa é uma ação dentro da DCG, da Disciplina Laboratório de Observação da Mídia Esportiva. Nós estamos nos exercitando, experienciando os requisitos que envolvem a plataforma radiofônica, né? É importante chamar a atenção, porque nós não estamos aqui tentando construir um programa de rádio efetivo, mas sim construir e trabalhar dentro de um exercício radiofônico. Relação, então, de pais e atletas. Aí vem a questão, que é uma questão, diria meu professor de física do cursinho, assaz crocodilesca, né? Porque essa questão que envolve, né, muitas vezes, e aí eu acho que entra de novo a pauta da frustração, né? Com certeza entra a pauta da frustração, e nós não vamos, falando sobre isso, determinar que isso pare de acontecer. Isso vai acontecer, e com muita profusão, porque sempre por trás da criança tem alguém que a orienta, geralmente, né? Ou que são os pais, ou alguém que faça a figura dos pais, né? E aí vem uma questão de interferência, inclusive, na tentativa de um processo formativo e de outras tantas questões, né? César, professor César. Nessa questão tem alguns aspectos assim que me chamam bastante atenção. Em primeiro, muitas vezes a vontade de se formar um atleta, a inserção de uma criança no mundo do esporte vem por meio dos pais, né? E muitas vezes se dá por uma carga ideológica que eles já trazem, muito influenciado pela mídia ou pelo gosto pelo esporte de alto rendimento, que é o que a gente mais tem, de querer inserir essa criança já pensando num resultado, já num processo de rendimento, enfim, que a criança vire um jogador, não pelo simples fazer do esporte, pelo simples jogar o futebol, mas já pensando em algo mais, já projetando um jogador naquela criança. E aí a gente pode aliar essa questão do estresse, essa questão da frustração, porque não basta tu estar em busca do teu objetivo e ter que lidar com aquilo, tu ainda traz toda uma esperança que teus pais têm sobre ti, que eles botam essa pressão sobre ti. Muitas vezes implícita, mas ela chega a se tornar explícita. Muitas vezes explícita, com certeza. E então é bastante complicado. E outro ponto que eu acho muito complicado na questão dos clubes, principalmente os clubes maiores na base, é que eles tentam afastar o máximo possível o pai da criança e o treinador da equipe. Inclusive, eu posso dizer por experiência própria, na base do Inter, na base do Grêmio, o treinador da equipe não pode falar com o pai de atleta. Tem uma pessoa designada para falar com o pai de atleta. Para fazer essa mediação. Para não ter um envolvimento pessoal, porque para não influenciar na decisão do treinador, ou enfim, para não gerar algum tipo de problema. Eu tive a oportunidade de trabalhar Imagina quantas experiências devem ter ocorrido, né, para que isso... Eu tive a oportunidade de trabalhar numa equipe de um porte bem menor que a dupla Grenal, mas a gente já tinha essa orientação. Não se conversa com o pai, não se tem relação pessoal com o pai. Uhum. Não pode dizer qual equipe eu trabalho. O Novo Horizonte, aqui em Santa Maria, né? O trabalho do treinador é dentro de campo, é treinar o atleta dentro de campo. Isso faz com que quase a gente enxergasse o atleta como um objeto, e que a formação dele vai durar aqueles 90 minutos do treino, aquela 1 hora de treino e pronto. Não tem a preocupação de uma construção coletiva, de uma construção total, de uma construção de um indivíduo como um todo. Um plano pedagógico, como a gente citou, ele inclui o dia a dia do aluno, ele inclui a escola que ele estuda, ele inclui a relação com os pais. Não tem um atleta que vai conseguir despontar se não tem relação nenhuma dentro de casa, se o pai maltrata, se tem algum problema do tipo. Tem que pensar numa formação global. Até para ver um acompanhamento, né? Claro, se houver a necessidade. Num clube
maior, até certo ponto, pode ter um acompanhamento por meio de um psicólogo, por meio de uma pessoa responsável. Mas ao ponto que o treinador vai ignorar todos esses fatores extra-campo para treinar a criança, é como se você estivesse treinando um simples objeto. No alto rendimento, numa categoria adulta, onde o jogador já é um homem formado, tudo bem, ele vai ter autonomia para resolver os problemas dele. Mas na formação eu vejo que essa relação é bastante conturbada e eu acho que é necessária essa aproximação dos pais, inclusive para elucidar muitas coisas que estão na cabeça dos pais, para diminuir essa pressão, para diminuir essa cobrança e para eles compreenderem como se dá o processo. Se bem que na forma com que dá o processo dos dias de hoje, talvez até melhor que não compreendam, né? Pois é. Exato, existe aí alguns dilemas, algumas questões que são bem polarizadas, como tu mesmo disse. Em que medida, por exemplo, o aprimoramento desta compreensão facilitaria, né, ou uma conversa mais específica com os pais em relação àquilo que acontece, facilitaria ou dificultaria o trabalho. Mas aí entra também no contexto da pauta da busca de resultado e no desenvolvimento de um contexto mais formativo, mais pedagógico e voltado aos interesses da pessoa, né? A formação da pessoa, uma cultura esportiva. Essa relação pais e adultos, assim como o professor César, eu já tive essa experiência bem complicada, mas eu nunca tinha parado para pensar esse ponto que o professor César salientou, que eu acredito que não deve, né, tendo esse debate aqui, acho que não deve ter um afastamento total entre pais e alunos, né? No caso, pais e atletas. Eu acho que muitas vezes tu tendo uma aproximação, nem que seja por intermédio de segundos, eu acho que fica mais próximo, né, professor César, que nem tu falaste, de tu ter um entendimento a mais do atleta, porque se tu vai ficar essa aqui, os pais daqui para lá, os atletas daqui para lá, eu acho que é importante, tem que ter essa diferenciação, né? Mas eu acho que tem que tentar achar um meio termo para ter um pouco desse entendimento também dos pais, né? Aí já volta essa questão da frustração. Muitas vezes o menino é de um lugar periférico, da periferia, a única oportunidade que a família vê é fazer o menino jogar futebol para ter muitas vezes uma melhora de vida, tanto financeira como social. Então muitas vezes o menino é feito como um produto. Então ele muitas vezes tem famílias que mudam de cidade por causa do menino, por estar em algum grande clube. Muitas vezes é uma incógnita, né? Muitas vezes tu tá apostando e muitas vezes tu não vai ter esse retorno, né? Mas é bem interessante a gente tá batendo nessa tecla, relação pais e atletas, mas eu acredito que vai naquele ponto que eu toquei anteriormente. Acho que tem que achar um ponto médio ali, um ponto intermediário para que a gente possa ter uma relação melhor nesse aspecto. A contextualização passa pelo mesmo caminho se nós vamos pensar da relação de pais com os alunos, né? Os pais e seus filhos, né? Então, isso é todo um processo formativo, um processo educacional que determina, e aí eu volto à questão da relação com outras instituições no contexto da organização de uma cultura esportiva, seja ela no futebol ou em outra modalidade esportiva. É óbvio que a convergência de hoje ela está se estabelecendo por meio do desenvolvimento que se estabelece dentro do futebol, né, da modalidade do futebol. Então, mais ou menos por aí a questão. Já existem escolinhas que os pais não podem acompanhar o treino, né? E a gente sabe que nas escolinhas os melhores é que vão jogar, vão se destacar. Só que muitas vezes os pais não entendem, né? Às vezes o filho fica fora de algum jogo e pro pai o filho é o melhor, é um dos melhores da equipe, né? Só que não é assim que funciona. Daí muitas vezes os clubes não deixam os pais acompanhar para não atrapalhar, né? Porque daí muitas vezes os pais não entendem essas questões, né? Que de rendimento, que só os melhores vão jogar. Então, daí já vem a outra questão da frustração que a gente já tinha comentado antes, né? E vocês queriam fazer pauta dupla, né?
Só para vocês terem uma ideia do que eu chamei a atenção de vocês, que a próxima pauta, qual é a próxima pauta? Que nós temos o nosso... Os patrocinadores da dupla os investimentos. Então essa questão vai voltar, nós vamos fazer no nosso próximo programa, né? Então é uma questão bastante interessante para vocês verem que às vezes a gente enxuga um pouco a pauta e discute em cima disso aí. Mas Maurício, tu vai te manifestar, né? Eu queria falar que a relação entre pais e treinadores, ela tem que ser satisfatória para os dois. Satisfatória a ponto de ninguém se meter, por exemplo, uma mãe não pode interferir no treino, nenhum treinador pode interferir em casa. Mas a relação pais e atletas, eu acho que daí vem do rendimento do atleta, porque se ele não tem uma relação dócil em casa, vai ser difícil ele render no treino. Às vezes ele vai contra a vontade da mãe, ou às vezes vai obrigado. Daí às vezes pode se transformar num Fabrício, vai lá e extravasa. Mas aí nós precisamos entender também que fica um pouco complicado a gente também normatizar a docilidade das pessoas, porque são personalidades, né? São diferentes personalidades e o processo educativo passa por isso, né? Diferentes tipos de personalidade e na medida do possível nós não podemos gerar um ambiente excludente, né? Pelo contrário, um ambiente que inclua as pessoas. Eu sei que existem dificuldades, claro que existem questões às vezes que fogem a... Nós vamos, por exemplo, estabelecer uma reunião dos coordenadores e olha isso, aquilo, aquele outro, como acontece na escola. Olha, a única possibilidade de tantas punições que o aluno sofreu é o afastamento do aluno ou da aluna, né? Sim, mas eu estou falando em relação pais e atletas. Uhum. Os pais e os atletas, no caso os filhos, eles têm que ter uma convivência boa. Claro. Não pode interferir nos treinamentos. Claro, não estou falando em relação pais dos atletas e treinadores. Não, eu não sei se eu me fiz entender, Maurício. Eu estou querendo falar da questão da personalidade, tu entendeu? Sim. É como tu disseste assim, não tem como interferir, tem às vezes como colaborar, conversar. Mas a personalidade é uma coisa muito específica, muito própria, né? Então, às vezes, vem esse o caminho da personalidade também, o comportamento através cada um de nós aqui, cada um de nós tem um tipo de personalidade, embora nós estejamos, né, mediados pelo mesmo ambiente, cada um tem um tipo de personalidade, um tipo de expansão ou de Sim, eu quis introspecção. Dizer que além da personalidade, o rendimento do jogador afeta muito com o seu comportamento em casa, a relação que tem com seus pais, ou alguém próximo que incentive o futebol ou não. Correto, perfeito. Bom, já foi bastante contemplado aí com as falas que os colegas colocaram. Então vou te provocar. Então, já que tu já foi bastante contemplado, já para a gente ir para a parte do encerramento, e como nós tratamos da questão da mídia, qual o papel da mídia nesse contexto formativo que a gente discutiu? Vamos fazer um pupurri aqui, um bate-papo, em cima disso, daí um bate-volta, e fizemos o nosso encerramento, porque a mídia tem um papel fundamental em todas as questões que nós levantamos aqui, né? Bom, então, tematizando com a questão midiática, e aí... tentando ligar com os pais, com os atletas, a mídia ela acaba meio que engordando cada vez mais a ideia de ser um atleta profissional, né? Em relação a isso, os pais realmente se deixarem levar, né, por essa questão do filho se tornar depois até mesmo um ícone midiático, né, dentro do esporte, com certeza lá na formação dele, né, algumas questões vão ficar para trás e os objetivos já não vão ser os mesmos, né? Vai causar tudo isso que a gente já vem discutindo no programa e colocando, né, como plano de fundo da nossa discussão. Mas a questão da mídia é realmente tentar não fomentar tanto dessa maneira, desse aspecto, mas também poder proporcionar e mostrar como é que a formação de atletas hoje se dá a nível mesmo do conceito, né, da cultura esportiva que a gente quer tanto para o nosso país, né? Em que medida nós conseguiríamos reverter determinados sentidos que são estabelecidos, né, midiaticamente, até pela exploração regular dos ídolos esportivos, né? Todo esse contexto é um contexto que nos desafia também, né? Com certeza, e a forma com que o esporte é apresentado midiaticamente, como eu cheguei a falar antes, ela vai
formar juízo de valor, ela vai formar formas de enxergar o esporte. Então, o que um jogador de futebol é? Pergunta assim, para uma pessoa na rua, o que é um jogador de futebol? Ah, é um cara rico, é um cara famoso, com tudo que isso vai trazer para ele de benefícios, e é a imagem que a pessoa tem, meu filho vai ser jogador para ser um astro. E não se tem a noção de que 80% dos atletas ganham menos de R$1.000 por mês, espalhados aí por diversos clubes de diversas divisões, de diversos estados no Brasil. Uma precariedade trabalhista com certeza muito grande. Porém, uma imagem que a mídia passa não é essa imagem realista, né? É uma imagem que o alto rendimento é uma coisa de alta ascensão, de ascensão financeira, social, enfim, que vai trazer inúmeras possibilidades na vida. E muitas vezes isso deslumbra o atleta, deslumbra o pai nessa questão de processo formativo. O mercado do espetáculo, né? Essa questão toda que envolve a espetacularização também, nós podemos até pautar isso como um programa específico, né? A espetacularização do esporte, né? É uma discussão em cima da espetacularização do esporte, seria um assunto muito interessante para uma próxima discussão que vai nos render aí 40, 50 minutos de debate. Bom, então só finalizando então essa última pauta que o senhor fez pronto agora. Debate pronto, acho que é bem isso que o professor César, o colega Lucas comentou. Eu acho que a mídia já deixa um modelo de alto rendimento, onde o menino só quer ficar famoso, quer alcançar o sucesso, mas muitas vezes não é passado na mídia os percalços, né? Me permite um ponto, até no contexto do caráter pedagógico, a partir do momento em que a meta, a perspectiva é o sucesso, né? O sucesso, como foi dito, né? O envolvimento com tudo aquilo que o sucesso traz, dinheiro, fama e todos os aspectos positivos e negativos, essa meta é uma meta que macula a possibilidade pedagógica de algum tipo de ação, né? Porque mesmo o atleta tendo um grande sucesso, ele não deixa de ser um cidadão e prestador de serviço, no sentido de que ele também transmite valores, né? Sim, essa meta que o senhor comentou, bem dizer, bana a questão pedagógica, né? Então acaba essa meta, à medida pulveriza. Pulveriza a parte pedagógica, né? Mas só finalizando, então, eu acho que a mídia muitas vezes vende essa imagem do jogador de sucesso, que tem dinheiro, tem fama, tem tudo a seus pés. A gente não pode também, né, ser hipócrita. A gente sabe que hoje em dia, um atleta bem sucedido, com um salário de R$500 mil por mês, ele tem tudo nas suas mãos. Então, muitas vezes não é passado, que a gente tinha comentado anteriormente, os percalços até chegar, e o professor César salientou muito bem, essa porcentagem, se não for 80, vai a 90. Então aumenta muito mais essa questão de pouquíssimos mesmos os casos de alguém que consegue o estrelato mesmo, não muitas vezes um sucesso momentâneo e acaba declinando. A coisa foi tão boa e tão razoável que nós acabamos aí quase extrapolando 10 minutos, quase uma hora de programa, né? Avançando uma hora de programa. Eu acho que na medida do possível, eu entendo que nós vamos acabar chegando a esse tipo de situação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos os integrantes da DCG, fundamentalmente o apoio técnico do acadêmico Gabriel, que nos ajuda sempre na gravação do programa, no estabelecimento da parte técnica. Hoje ele, né, preferiu não participar da discussão. Semana que vem ele entra solando, com certeza. Agradeço ao César, agradeço ao Cantalupo, a Dani, ao Maurício, ao Rafael, que eu chamei de Fabrício, né, ao Lucão, vamos chamar já pelo nome artístico, e ao esforço que a gente demanda. Parece que não é, mas é um esforço a gente se mobilizar, mesmo dentro da disciplina. Mas eu tenho convicção de que este exercício, essa experiência, é muito, muito importante e significativa para cada um de nós, no sentido de nos relacionarmos com as coisas do esporte
e as coisas da mídia, né? Então nós estamos exercitando, né, a realização de um programa que inicialmente ele vem se fazendo, ele é gravado, mas tenho certeza que na medida do possível a gente começa a colocá-lo direto na rede, né? Fazer um canal na rede, divulgar. Então tudo isso faz parte também do nosso processo de aprendizado que nós estamos fazendo, da caracterização. O grupo vem pegando um pouco mais de jeito, um pouco mais de traquejo, e nós agradecemos então aos nossos possíveis ouvintes, né, do nosso programa. E na próxima semana, depois do feriado, né, depois do feriado do 21 de abril, Fundação de Brasília e Tiradentes, né, foi isso é por isso que nós vamos parar no 21 de abril. Na quarta-feira, então, a gente volta. O pessoal um pouco mais acordado também no programa, né? Então, essa é a nossa perspectiva. Voltamos, então, com a discussão dos 2 clubes gaúchos e seus patrocinadores e toda essa questão de investimentos, mercados e essa relação com o interior do estado. Então, um abraço a todos e até o próximo programa.